Quando nós estamos nesse lugar, quando nós estamos reunidos como família, isso alegra o nosso coração. E sabe por que alegra o nosso coração? Porque precisa ser gerado dentro de nós um entendimento de pertencimento a um lugar. Quando eu sei que eu pertenço a um lugar, o fato de estar naquele lugar alegra o meu coração. Pastor, como que eu sei se essa casa é minha casa mesmo? Se você tem um sentimento de pertencimento a ela. Se você sente que você pertence a essa família. Essa família é tua casa, é tua família. E quando você não vê os teus irmãos há 10 dias, você fica morto de saudade. É porque realmente você faz parte dessa casa. Amém? Então o culto que nós temos ao Senhor é para nós como família. Louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. É para nós como família fazer o nome de Deus conhecido. É para nós como família, como corpo de Cristo, amar-nos uns aos outros. Amém? Sabe por que Deus fez isso? Sabe por que Deus inventou a igreja, irmão? É para nos ensinar aquilo que é o seu primeiro mandamento. É para nos ensinar o amor. Porque amar, gostar de quem nós vemos de vez em quando é fácil. Para mim isso não é amor. Alguém que você vê uma vez por ano, você dizer que ama, não, você gosta. Porque amor é desenvolvido na comunhão da convivência. Aí eu amo fulano, você pode até amá-lo se você conviveu com ele e agora você está afastado dele. Mas se você nunca conviveu, você não o ama, você gosta dele. Porque o amor verdadeiro ele é desenvolvido na reciprocidade, ele é desenvolvido no companheirismo, ele é desenvolvido no dia a dia, no estar juntos. É por isso que Jesus falou que nós somos um corpo. E corpo é estar junto, é fazer parte, é pertencer a um lugar. E quando nós entendemos isso, nós começamos a desenvolver dentro do nosso coração aquilo que é o princípio e o fundamento de todo o Evangelho. A boa notícia de Cristo está inserida em nosso coração, mas ela só vai ser uma verdade em nosso coração se nós entendemos o que é amor. Porque nós podemos ser detentores de uma boa notícia, de uma notícia verdadeira, mas se não houver amor dentro de nós não vamos conseguir desenvolver essa boa notícia. Nós só vamos ser alguém que tem uma boa informação para passar. Mas o que vai fazer com que essa informação gere vida é se essa informação transformou a nossa vida e nos fez alguém que ama, assim como aquele que nos informou acerca do amor ama. Não basta só sabermos o Evangelho. Nós temos que ser alcançados pelo amor que está contido no Evangelho de Cristo. E como eu sei que esse amor faz parte de mim? É quando eu aprendo a amar o meu irmão. É quando eu aprendo a suportá-lo em amor. É quando eu aprendo a amar as deficiências dele e também as suas qualidades. Aleluia. Querido, o fundamento de tudo, de todo o Evangelho, o fundamento de Cristo, o fundamento da nossa fé está baseado em uma coisa: amor. Se nós não entendemos o que é amor, nós vamos passar talvez a nossa vida toda pertencendo a uma denominação, a um movimento, mas não vamos ter a essência do Evangelho dentro de nós. Sabe quando nós somos provados no amor? É quando nós somos chamados a não amar. Sabe quando você é aprovado por Deus no amor? É quando tudo fala para você não amar determinada pessoa, mas você se submete ao amor de Deus e ama. É nesse momento que você descobre o que é amor. Porque amar sem sofrer é muito fácil. Mas amar sofrendo é alguém que entendeu que o amor não está baseado naquilo que eu sinto, naquilo que eu preciso sentir, naquilo que eu penso, mas está baseado em quem disse e quem falou acerca do amor. Querido, amor não é ter, amor é entregar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Você quer entender o amor de Deus? Desenvolva no seu coração o dar. Você quer entender o amor de Deus? Comece a compartilhar o que você tem. Você quer entender o amor de Deus? Comece a amar aqueles que te perseguem. Comece a amar aqueles que não te amam. Comece a olhar para eles com o mesmo olhar que Jesus tem para você. Porque a única forma de nós fazermos conhecido o Evangelho de Cristo não é sermos bons jornalistas falando sobre uma coisa,
mas é mostrarmos por meio da nossa prática que amamos. O mundo só vai conhecer Jesus e só vai submeter o Evangelho de Cristo. Não é pela informação que temos de Jesus, mas é o quanto de Jesus nós estamos dispostos a entregar nesses dias. Aleluia! O quanto de Jesus eu estou disposto a entregar. Porque você só pode dar, irmão, aquilo que você tem. E se você não pode dar amor, é porque você não conhece o amor. É porque ainda você teve somente a informação do Evangelho. Você recebeu a boa notícia, mas você não se sujeitou à boa notícia do Evangelho. O que gera o amor de Deus em mim é a sujeição ao Evangelho de Cristo. O que gera o amor de Deus em mim é o quanto eu estou disposto a me entregar assim como Ele se entregou por mim. Assim como Ele se entregou para que eu tenha vida. Sabe quando eu entendo que tem amor de Deus habitando no meu coração? É quando a minha vida não é tão importante quanto a vida daquele que precisa de vida. Você consegue entender isso? É quando a minha vida não é tão importante quanto aquele que ainda não conhece a essência da vida. E se for necessário você arriscar a tua vida para que a vida de Deus seja gerada nessa vida, você vai fazer isso porque você conheceu e você entendeu o amor de Deus. O amor de Deus vai muito além de nós levantarmos as mãos no culto de domingo à noite. O amor de Deus vai o quanto nós estamos dispostos de abraçar com as mesmas mãos que nós levantamos. Uma coisa que nós precisamos aprender, igreja, é amar uns aos outros. Uma coisa que nós precisamos aprender e desenvolver em nós é amar o nosso irmão que está sentado do nosso lado. Porque é muito fácil nós falar que amamos os de fora, porque nós não convivemos com eles. Agora, quando você ama aquele que está do teu lado, você suporta as fraquezas dele, você chora com ele, mas também você se alegra com as suas conquistas, com as suas vitórias. Você está desenvolvendo o que a palavra fala sobre amor. Amor não está ligado com quanto você vai receber, mas está ligado com quanto que você está disposto a entregar. Amém? O amor, queridos, ele não espera receber, ele simplesmente dá. E não tem coisa melhor do que dar. Sabe por quê? Porque quando você entende o amor de Deus, você começa a dar. E o dar se torna algo prazeroso. Você faz porque está dentro de você fazer. Eu não faço porque sou obrigado a fazer. Eu não faço porque alguém exige de mim. Mas eu faço porque faz parte de quem eu sou, da essência do Deus que habita em mim. É assim que o mundo vai conhecer Cristo. É por meio desse coração e dessa vida, em um mundo hoje que é tudo interesse, que é tudo troca, em um mundo hoje que é tudo auto-benefício, em um mundo que hoje tudo é promoção. Deixa eu dizer para você, nós estamos vivendo um dos melhores momentos para revelar Cristo como igreja. Nós estamos vivendo a melhor era para fazer Cristo conhecido. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos tornar cristãos verdadeiros e desenvolver dentro de nós o amor verdadeiro. Para que o mundo olhe para nós e creia que nós fomos enviados pelo Senhor. Todo esse mundo, essa conturbação que está acontecendo hoje, sabe para quê? É para que Cristo seja glorificado. Você pode olhar para o problema, para a dificuldade com um olhar carnal e ver naquilo uma tristeza terrível. Mas quando você olha com os olhos de Cristo, você fala, uau, é uma boa oportunidade para fazer o nome de Cristo conhecido. É um bom momento para que Cristo seja desenvolvido através da minha vida. Aleluia. Mateus 5, versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu sinto que Deus quer fazer algo aqui nessa noite, queridos. E o que Ele tem para fazer vem com uma brisa e não como um vento forte. O que Ele tem para fazer é a partir de dentro e não de fora. O que Ele tem para fazer dentro de nós é algo silencioso, mas que vai mudar toda a nossa trajetória. Aleluia. Às vezes você está procurando Deus no lugar errado.
Você está querendo ver Ele em coisas gigantes, enquanto o maior dele está escondido dentro de você. As maiores revelações de Deus você tem no tempo de solitude. No tempo que você está com Ele. As maiores revelações você não tem nas grandes conferências. As maiores revelações você tem no segredo do teu quarto. No teu tempo de oração. No tempo que você decidiu estar com Ele. Ninguém vai para o Senhor obrigado, irmão. Você precisa decidir no teu coração de estar com Ele. E se você decidir no teu coração de estar com Ele, é impossível que você não tenha uma revelação clara de quem Ele é em você. Aleluia. Mateus 5, capítulo 1. Diz assim: vendo Jesus, as multidões subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo dizerem todo mal contra vós. Aleluia. O texto começa dizendo: vendo Jesus, as multidões subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Havia uma multidão aguardando para ouvir ao Senhor e para vivenciar os milagres que Jesus operava e estava operando. Havia uma multidão reunida naquele vale, naquele lugar. E todos eles aguardavam ouvir do Senhor alguma coisa. E sabe o que eu aprendo aqui no primeiro versículo já desse texto? É que segredos o Senhor revela aos íntimos. Porque a multidão sempre está correndo atrás de alguma coisa. É por isso que o texto frisa muito bem: vendo Jesus, as multidões, ele subiu ao monte. E quando ele subiu ao monte, assentaram-se, aproximaram-se dele os discípulos. E ele começou a revelar para os discípulos qual é a lei do reino. Nesses dias nós vamos precisar decidir o que nós queremos, irmãos. Se nós queremos fazer parte da multidão, ou se nós queremos estar num lugar íntimo com o Senhor. Porque sempre onde há multidão, há carência de coisas. Alguém está atrás de alguma coisa, de consumir algo, de alcançar algo ou de conquistar alguma coisa. Um dos princípios que Jesus ensina aqui para os seus discípulos, ele fala: não olhem para a multidão, mas olhem para mim. Olhem para mim, porque vocês não vão desenvolver um coração manso vislumbrando uma multidão, mas vão desenvolver um coração manso ouvindo o que eu tenho para dizer para vocês. Eu estive lá nesse monte aqui, e quando eu comecei a olhar, avistar o lugar que Jesus chamou seus discípulos, para baixo daquele lugar há um vale muito grande. E você começa a imaginar uma multidão muito grande lá embaixo. Cara, sabe o que eu aprendo aqui? Hoje eu estou meio chorão, irmãos. Eu aprendo que Jesus valoriza quando nós estamos dispostos a ouvi-lo. O valor que Jesus dá a você está muito além de uma multidão. Porque quando a palavra diz aqui que ele subiu ao monte e como se assentasse, esse como se assentasse faz toda a diferença daquilo que Jesus estava fazendo ali. Esse como se assentar significa alguém que está conferindo, está entregando algo a alguém, porque se alguém está disposto a fazer aquilo que vai ser dito depois. Ele estava se preparando e ele chega até os seus discípulos, ele entrega a eles: eu estou entregando a vocês hoje
a legislação daquilo que vocês precisam fazer após mim. Ele não estava falando à multidão, ele estava falando aos homens que decidiram segui-lo, mesmo sabendo que aquilo ia custar as suas vidas, mas eles decidiram segui-lo. A tua decisão vai refletir em como você vai caminhar com o Senhor. A decisão que opera dentro de você determina o quanto você vai conhecer do coração de Deus ou não. A tua decisão em estar assentado aos pés do Senhor e aguardar no tempo devido vai definir se você vai chegar a algum lugar ou se você só vai andar de multidão em multidão esperando o pão e o peixe. A decisão que é gerada no meu coração determina se eu vou ser ensinado ou se eu só vou ser um consumidor do evangelho que me é passado. Jesus não estava atrás de consumidores, ele estava atrás de discípulos, de pessoas que iriam ouvi-lo e iriam segui-lo, queriam se sujeitar àquilo que ele estava falando. E quando ele se assenta, ele começa a dizer a eles quais eram os requisitos para que eles fossem verdadeiros cristãos. Um verdadeiro cristão precisa ter os requisitos dos céus. O fato de eu pertencer a uma igreja cristã não diz que eu sou cristão, meu irmão. O que determina se eu sou cristão ou não é se a legislação do reino rege a minha forma de vida e a minha forma de movimentação. O quanto eu vou ser bem-aventurado depende do quanto eu estou sujeito à palavra do Senhor. E sabe o que é mais lindo disso tudo? Essa sujeição ela não está ligada a uma obrigação, mas está ligada a uma decisão. Você não é obrigado a amar a Deus, mas você precisa decidir se vai amá-lo. Deus não quer que você o sirva por obrigação, mas Ele quer que você o sirva por amor. Porque quando nós amamos, nós nos sujeitamos àquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Sabe por que muitas vezes é difícil você compreender o Evangelho? Sabe por que muitas vezes você fala, não dá para mim, viver esse Evangelho é difícil? É porque você não ama. É porque você ainda está debaixo de uma ordenança e de uma lei. Você ainda está preocupado se vai pecar ou não. Você ainda está preocupado com a punição do pecado. Aí se eu pecar e agora, como é que eu vou orar? Como é que eu vou chegar a Deus? Você ainda caminha por um caminho de ordenança. Você não entendeu que Deus te chamou para uma vida relacional. E a base desse relacionamento é um amor que entrega. Se eu não entender a base do relacionamento com Deus, que é um amor que entrega, eu não vou entender o sermão da montanha. Deus não quer escravos relacionais. Ele quer filhos que se sujeitem em amor. E quando você descobre e se entrega para viver esse amor, você vai conseguir viver o Evangelho na sua essência. E não vai ser difícil para você se sujeitar e vencer lugares na sua vida. Não vai ser difícil para você vencer pecados que te perseguem. Porque o amor traz o governo do Espírito para dentro de você. O amor traz o governo do Espírito para que você se sujeite e viva segundo as Escrituras. Se nós entendemos o amor de Deus, irmãos, nós não vamos mais ter dificuldade de amar as pessoas. Nós não vamos ter dificuldade de suportar, dentro de um relacionamento, de um casamento, as fraquezas um do outro. Porque se o amor de Deus é o que traz sobre mim o peso de todas as coisas, Ele também vai me ensinar a vencer todas as coisas. Esse peso não é um peso terrível, aquele peso que você, mas é leve. E quando Ele olha para esses discípulos, Ele fala, eu vou começar a dizer para vocês o que é preciso para que vocês cumpram o verdadeiro mandamento. Nós ainda estamos vivendo num tempo em que nós dizemos que vivemos a graça de Deus, mas ainda nós temos como Senhor nosso o pecar ou não pecar. Se eu peco, eu estou afastado. Se eu não peco, eu estou bem. Eu temo mais o pecado do que o Deus que pode me punir pelo pecado. E por que eu tenho medo? Porque ainda eu não conheci o amor de Deus. Porque o amor de Deus lança fora todo medo.
Porque eu luto com pecados terríveis ainda, é porque ainda eu não descobri o amor de Deus que me tira de um lugar de pecado. Quando nós estamos sujeitos e escravos do pecado, desse governo do mundo, nós chegamos a Deus sempre com preocupação de culpa. E não com um coração relacional de conhecer o seu amor. Sabe o que eu acho lindo na palavra de Deus? É quando Jesus chega na beira do mar, começa a preparar o peixe, enquanto o Pedrão estava pescando. E quando Pedro chega, ele começa a servir o peixe para Pedro e para os outros discípulos. E ele não começa a cobrar cada um porque vocês não estavam comigo. Mas ele simplesmente ama. Porque o verdadeiro amor constrange a nossa vida, e nos corrige para que possamos caminhar da forma correta. E quando ele olha para Pedro, ele simplesmente pergunta para Pedro se Pedro ama ele. Existe amor maior que esse, irmão? Será que se fosse conosco, num momento difícil da nossa vida, nós fôssemos abandonados por todos que nós tínhamos como amigos e companheiros de caminhada, será que nós teríamos essa mesma decisão de chegar, chamá-los para um jantar e servir à mesa sem que nós cobrássemos dele aquilo que eles deixaram de fazer por nós? Devido à resposta que você teve dentro da sua mente, diz o quanto você conhece do amor de Deus ou não. Porque o amor de Deus ama. E quando Jesus reúne eles nesse monte, ele está dizendo, eu preciso ensinar para vocês os princípios, para que vocês vivam esses princípios, não se vislumbrem com a multidão. Porque a multidão vai passar, mas um coração humilde te permanece, te guarda e te esconde em mim. Sabe aquelas conquistas que você tem? Irmãos, não é pecado você conquistar as coisas. O nosso Deus se alegra com as nossas conquistas. Mas nós não podemos colocar as conquistas no lugar do nosso Senhor. Nós temos que saber que as conquistas elas passam. Elas são momentâneas. Nós nos alegramos por um momento, mas a alegria que é perpétua, permanente, é aquela que brota do amor de Deus dentro de nós. E quando ele fala que bem-aventurados os humildes de espírito, ele estava dizendo, vocês precisam entender que o fato de vocês vivenciarem o que vocês estão vivenciando e aquilo que vocês vão fazer após a minha partida, vocês precisam desenvolver em vocês um espírito humilde. Sabe o que nos guarda da arrogância? Sabe o que nos guarda do insucesso do sucesso? É um coração humilde. É um espírito humilde. Sabe o que é o insucesso do sucesso? É quando o sucesso te tira de Deus e te torna arrogante. É quando o sucesso das suas pregações está acima do Deus que você está pregando. É quando a tua palavra e a tua mensagem está tão boa que você olha para a multidão e você se alegra com aquilo. Sabe o que Jesus estava ensinando aqui? Não se alegre com a multidão. Se alegre porque eu estou sentado com vocês, conferindo a vocês algo eterno. Ele estava deixando claro para eles que aquilo que estava acontecendo ali iria acontecer com eles, mas eles precisavam manter um coração humilde. Eles precisavam desenvolver dentro deles homens humildes de espírito. Humildes de espírito significa não são arrogantes devido à revelação que receberam e o lugar que foram colocados. A tua revelação, a revelação que Deus te dá, é para que desperte dentro de você um coração humilde. A revelação que Deus dá para você não é para te estabelecer acima, mas é para te colocar como base para que os outros cresçam. Querido, toda a verdade que Deus revela a você não é para que você submeta pessoas à tua ordenança, mas é para que você seja a base para que elas alcancem o mesmo lugar que você alcançou. O quanto mais você sabe de Deus, mais responsabilidade de desenvolver um espírito humilde existe em você. Porque Deus revela as coisas para aqueles que são seus amigos. E quem é amigo de Deus tem a natureza do Cristo. E o Cristo é alguém que é humilde de espírito. O humilde de espírito nos guarda no lugar de arrogância. E sabe por que nos guarda no lugar de arrogância? Porque nós compreendemos uma coisa: tudo que temos e tudo que somos vem de Deus.
é graça. Não é porque somos bons, não é porque temos um bom discurso, não é porque a nossa oratória é boa, mas é porque a graça nos alcançou. E essa graça nos faz trazer e revelar o Cristo àqueles que ainda não o conhecem. O homem humilde de espírito é o homem que se sujeita ao Senhor e entende que ele foi levantado para servir. E para aqueles que ainda não entenderam, ele possa trazer uma revelação clara do que Cristo quer. Queridos, o Evangelho e a revelação de Deus, ele não foi trazido para te destacar. Ela não foi te dada para te colocar em um lugar de destaque, mas foi te dada com uma responsabilidade de fazer o Cristo conhecido. Imagina Jesus chega aqui e fala: eu vou começar a falar para vocês qual é a lei, qual é a legislação desse novo governo, dessa nova aliança, desse novo tempo que está vindo sobre vocês. Ele tem como primeiro: bem-aventurado os humildes de espírito. Irmãos, o reino de Deus não é para homens arrogantes. O reino de Deus não é para pessoas que pensam que sabem mais que os outros. O reino de Deus é para pessoas que entenderam e se colocaram à disposição para servir e para fazer com que as pessoas alcancem o conhecimento de Cristo. Pastor, até quando eu insisto na vida de tal pessoa para que ela alcance a revelação do Cristo? Até que o Cristo seja revelado para ela. E como que eu faço isso? Sendo um pequeno Cristo. Demonstrando não por meio de palavras, mas por meio de uma ação, de um espírito humilde que está disposto a revelar Cristo para essa pessoa. Em Filipenses 2, do 5 ao 7, diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Sabe o que Jesus fez aqui? Ele demonstrou na prática o que é alguém humilde de espírito. Ele não usurpou, ele podia dizer: não, cara, eu sou mesmo. Quando ele foi tentado, após os 40 dias lá no deserto, ele podia dizer: não, eu faço virar pão esse negócio aí. Eu vou me jogar daqui de cima, vai ter um monte de anjo que vai me segurar, eu não vou sofrer nada. O maior problema do ser humano é quando ele não desenvolve a humildade do espírito. Ele recebe uma revelação de Deus e aquilo torna ele arrogante. Ele recebe um dom do Senhor e aquilo transforma a arrogância no seu coração. Deus dá a ele o dom para que ele possa cantar bem e ele passa a ser um cantor arrogante. Uma vez eu falei para um cantor famoso, eu tive a oportunidade de falar. Eu fiz um pedido para ele. Eu disse para ele, falei: cara, faz um favor para a gente. Não diz que no show você vai glorificar o Senhor. Não diz que no show você vai fazer um culto ao Senhor. Fala a verdade. Porque ali só está para mostrar aquilo que você tem, aquilo que você alcançou. E ali só está para ganhar o teu dinheiro. Porque alguém que vai lá para fazer um culto ao Senhor não precisa de 250 mil reais para subir no palco. O meu culto ao Senhor já foi conquistado, já foi pago na cruz de Cristo. Quando eu faço isso, eu estou fazendo um show. Eu não tenho problema nenhum com show. Mas não diga para mim que é um culto. Porque um culto é homens dispostos que foram até lá para ver Cristo, não para ver um homem. Ele não entendeu. Ele falou para mim a mesma coisa. Eu falei: mas para mim não é. Porque quando você vai para um lugar, você tem que ir lá para ver Cristo. O maior problema é que nós nos perdemos no dom que recebemos e nos tornamos arrogantes. E por que a arrogância no nosso coração? Porque nós não desenvolvemos a humildade no nosso espírito. Nós não temos o modelo de Cristo na nossa movimentação.
Nós recebemos um dom e aquele dom toma o nosso coração de tal forma que passa a ser o nosso Deus e nós nos movemos por meio daquilo que recebemos. Sendo que o único propósito de Deus dar um dom para mim ou para você é para servi-lo. Sabe por que Deus dá dons aos homens? Para que nós possamos fazer o nome dele conhecido e revelado através daquilo que ele depositou em nós. E como nós vamos aprender a lidar com o dom? Se em nós houver humildade no nosso espírito. Se nós tivermos o que Filipenses 2, 5 e 7 fala, nós não podemos ser arrogantes. Não seja arrogante com aquilo que Deus depositou em você. Mas entenda que se ele depositou, o propósito é para que o nome dele seja glorificado. Quando nós entendemos essas coisas, nós começamos a compreender o que Jesus estava dizendo. Na sequência ele diz, bem-aventurados que choram porque serão consolados. Esse chorar não tem a ver com os nossos sentimentos e as nossas necessidades. Não está ligado a nós, mas está ligado a ele. Nós não choramos pelas nossas necessidades, mas nós choramos por ele. O chorar relatado nesse trecho não tem a ver com nossos sentimentos e necessidades, mas sobre o choro de Deus, a vontade de Deus em redimir um povo e trazê-lo novamente para o propósito. O choro do Getsemane. Não é um choro baseado nas minhas necessidades. Eu quero perguntar para você, você não precisa me responder, responda dentro de você. Quantas vezes você tem chorado por aquilo que é a vontade de Deus para nós? Quantas vezes nós temos ido para o Senhor e chorado pela vontade dEle, não pela nossa? Se o nosso choro, nas nossas orações, se baseia somente naquilo que necessitamos e precisamos, nós não estamos chorando pelas coisas de Deus, nós estamos chorando pelas nossas coisas, nós ainda estamos preocupados em suprir a nossa necessidade e não em cumprir o propósito do Senhor. Quando Cristo estava no Getsemane, ele chora, ele fala, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não, faça segundo a tua vontade. Sabe por quê? Porque ele não estava chorando a vontade dele, ele estava chorando por uma vontade muito maior que a dele. A pergunta que eu faço para nós essa noite é: quantas vezes nas nossas orações nós temos chorado para que essa cidade conheça Cristo? Quantas vezes nas nossas orações o nosso choro e o nosso lamento é porque ainda Cristo não foi revelado e construído em muitos que habitam a nossa cidade? Quantas vezes em minhas orações o meu choro é porque ainda eu não tenho o conhecimento e a revelação do Cristo em mim? Porque, querido, esse choro não está relacionado às minhas vontades, às minhas necessidades. Ah, Senhor, eu vou chorar porque você não ouviu a minha oração. Você precisa decidir aonde você quer estar. Se você quer estar no monte com Ele, ou se você quer estar lá no vale, no meio da multidão, só para receber o pão e o peixe. Porque conforme o lugar que você está, você vai compreender ou não acerca disso. Entenda que aqui o Senhor não está falando à multidão. Quando o Senhor começa a falar sobre as bem-aventuranças, Ele está falando a um público de 12 pessoas. Muitos confundem, o sermão da montanha, Deus começou a falar do monte para o povo. Não, Ele fala aos discípulos. Ele fala àqueles que entenderam, que se dispuseram a ouvir e se transformar naquilo que ele precisava para cumprir todo o propósito. Qual é o choro dos nossos dias, irmãos? Porque se você está chorando pela obra de Deus, se você está chorando pela vontade de Deus, tenha certeza de uma coisa: você será consolado. E sabe qual é o consolo? É quando você abre os teus olhos, depois de um tempo de choro, e você começa a perceber o Cristo sendo revelado nas pessoas. Você começa a ver as pessoas sendo alcançadas e transformadas pelo Cristo. O consolo do choro vem na revelação daquilo que Deus disse. O consolo do choro, desse choro, vem na concretização do Evangelho que alcança e que salva. Como nós temos olhado, queridos, nós precisamos sair de uma visão de dentro de nós e nós começamos a olhar para aquilo que Cristo está olhando nesses dias. Nós temos que olhar para a cidade, nós temos que olhar para fora de nós. Você não tem que ter uma oração baseada nas suas necessidades, porque a Bíblia diz que as necessidades suas, o Senhor supre nele, pronto. A nossa oração precisa ser para fora, olhando para aquilo que Cristo está vendo.
Uma igreja que toca a cidade, uma igreja que faz a diferença na cidade, é aquela que aprendeu a olhar para a cidade e não para si e para a sua necessidade. Quando as nossas orações forem mais a respeito daquilo que Deus quer do que aquilo que nós queremos, nós vamos entender o Evangelho. Porque infelizmente as nossas orações geralmente têm por base as nossas necessidades e as nossas conquistas. Mas nós não oramos a vontade de Deus, o que Ele espera e o que Ele quer que seja feito a partir de nós. Às vezes nós oramos, Senhor, faça a Tua vontade, manifesta o Teu reino, cumpra o Teu propósito. Sabe o que o Senhor fala? Ele olha para mim e para você e fala, eu quero fazer isso, mas eu preciso da Tua vida, do Teu posicionamento e do quanto você está disposto a viver a minha vida e morrer para a Tua vida. A resposta da oração que você tanto clama está dentro de você mesmo, irmão. Não adianta eu clamar para que outro se levante sem que eu me posicione e me levante primeiro. O meu posicionamento vai mudar tudo o que está à minha volta. Outra coisa que as bem-aventuranças fala sobre homens mansos. Sabe o que ela quer dizer sobre mansos? Uma disposição de espírito com o qual aceitamos sua forma de lidar conosco como a melhor, sem, no entanto, disputar ou resistir. Sabe, um homem manso é aquele que se sujeita. Não é aquele que questiona o que Deus está fazendo, mas é aquele que se sujeita ao que Deus vai fazer. Querido, você pode escolher uma coisa, como Deus vai fazer. Você também pode escolher o tempo que você vai se levar para ser construído acerca daquilo que Deus quer fazer em você. Mas se eu posso te dar um conselho, seja manso, porque Ele vai fazer no tempo devido. Porque se não houver mansidão no nosso coração, nós sempre estamos lutando e relutando com a obra do Espírito. Nós sempre estamos com os porquês da nossa vida preparados, em vez de estar entregues para que Ele cumpra a sua vontade. Deus precisa desenvolver em nós mansidão, uma disposição no Espírito, da qual nós vamos aceitar a forma de que Deus está construindo o seu Espírito dentro de nós. Nós perguntamos muito, nós ficamos muito preocupados, em vez de nós nos sujeitarmos. Um homem manso se sujeita. Você já viu um elefante manso? O elefante manso, você amarra ele na cadeira de plástico. Ele não se move dali. A mansidão está dizendo, eu sei que você tem força, mas se sujeite. Existem pessoas que conseguem desenvolver a mansidão com maior facilidade, mas existem outros que apanham pra caramba. Mas você não vai conhecer e ter a revelação do Cristo sem que primeiro você seja manso. Nós precisamos desenvolver a mansidão. Na sequência fala sobre fome e sede de justiça. Sabe qual é essa fome, essa sede de justiça? É uma fome insaciável de manifestar o caráter de Deus através das nossas vidas. Existe uma fome de eu me tornar parecido com Cristo. Existe uma fome dentro de mim de manifestar a justiça de Deus, de demonstrar quem Deus é, fazer o seu nome conhecido. Aqueles que têm fome e sede de justiça verão o Senhor. Queridos, nós precisamos entender a palavra de Deus. Ela está relacionada ao que nós precisamos nos tornar. Não adianta nós lermos a palavra se nós não estamos dispostos a nos tornar o que está escrito. A Bíblia não é uma carta de informações, mas a Bíblia é vida para que haja vida em nós. Se nós lemos a Bíblia para obtermos informações, teremos informações. Mas se nós lemos a Bíblia para nos convertermos ao Senhor da Bíblia, nós seremos transformados segundo a imagem e semelhança do Cristo. A forma com que eu me posiciono, com que eu me sujeito ao que está escrito, determina quem eu vou me tornar. A pergunta é, o que você quer? Nós falamos sobre o reino de Deus, vamos manifestar o reino de Deus. Mas existe uma legislação para que você faça parte desse povo. Hoje está uma moda de falar de reino de Deus, está uma moda, todo mundo é reino. Aqui é reino, irmão. Se pergunta para 9 de 10 pessoas o que é reino de Deus, ele não sabe o que é, mas é reino.
E se você apertar um pouquinho mais, já sai a arrogância. Se tem uma coisa que o diabo é especialista, irmão, é deturpar a verdade para que se perca ela. Mateus 5, 6 e 7, Jesus começa a falar acerca de uma legislação que vai governar-nos por dentro. Ele não estava destruindo, ele falou, eu não vim aqui para abolir a lei, mas eu vim para que vocês entendam que existe uma legislação que está dentro de vocês, ela precisa desenvolver vocês de dentro para fora. Não adianta nós obedecermos a lei visível se dentro de nós não há obediência e sujeição à lei moral que foi colocada em nós desde o princípio. A graça não começou no Novo Testamento, a graça começou em Abraão. Porque para Abraão foi revelada a graça de Cristo. Abraão obedeceu, sujeitou porque ele entendeu a graça. Abraão entendeu a lei moral que havia dentro dele, e ele se sujeitou e construiu a partir daquilo que foi desenvolvido dentro do seu coração. Sabe por que a Bíblia diz que ninguém será tido por inocente naquele dia? Porque todos nós fomos criados com o conhecimento da lei do Senhor. O desejo de Deus é que dentro de nós exista uma legislação que comande a nossa caminhada e a nossa movimentação. É por isso que Paulo, quando fala da ceia, ele diz, examine-se o homem a si mesmo. Porque quando essa lei rege de dentro para fora, só eu sei se estou quebrando ou não. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Não é mais o William que vai apontar o dedo para Isaías, mas é o Isaías que vai olhar para dentro dele e se sujeitar ao Espírito para que ele seja a verdade naquilo que ele está dizendo. Fala de responsabilidade. Quem habita no reino precisa ser maduro e responsável e assumir as suas dificuldades. Quem entende o reino de Deus, ele não transfere a culpa, mas ele assume a culpa. Ele não procura culpados, mas ele diz, o culpado sou eu, o que eu faço para resolver a situação? No reino de Deus, Deus levanta homens que assumem e se posicionam assim como ele se posicionou. Ele se posicionou, se fez culpado, se fez pecado por todos. Para quê? Para que todos alcançassem vida. O exemplo de Cristo é sofra o dano. Para quê? Para que Cristo seja revelado em vocês e através de vocês. Sabe aquele negócio que você tem a razão? Sabe? Não, eu tenho a razão. Eu estou certo, a lei me garante nisso aqui. Perca a razão. Se entregue. E você vai entender o que Jesus disse, que quando você perde é que você ganha. Porque se estiver sempre disposto a ganhar, você nunca vai desenvolver um coração manso. Se você é um cara bom de argumento, sempre você ganha na conversa. Sempre você está na frente de todo mundo. Então você precisa desenvolver mansidão. Porque a mansidão, mesmo você estando certo, você se cala e espera que o Espírito traga essa certeza no coração daquele que ouve. Porque não é pelo muito falar que você vai ser ouvido, irmão. Mas é pelo que você demonstra. O teu exemplo fala mais alto do que o teu discurso. Na sequência ele fala, bem-aventurados misericordiosos. O que é uma pessoa misericordiosa? É aquela que tem misericórdia pela necessidade e pelo sofrimento do outro. É aquele que sente a dor do outro. O misericordioso não é aquele que passa e resolve o problema com dinheiro, mas é aquele que sente a dor do necessitado. Porque dinheiro resolve momentâneo, mas um coração misericordioso desenvolve o caminho que vai resolver a vida daquela pessoa. Eu posso dar um dinheiro para você resolver teu problema momentâneo, mas não vai ser transformada a tua vida de dentro para fora. Nós precisamos entender que o Evangelho de Cristo é algo que vai nos transformando dia após dia. Nós não somos transformados no estalar de dedo. Nós não somos transformados em uma oração de entrega. Nós somos transformados dia a dia. É por isso que o Evangelho diz que dia a dia nós devemos tomar a cruz de Cristo. Porque essa cruz desenvolve o caráter de Deus em nós. Na sequência ele fala, bem-aventurados os limpos de coração. Limpo de coração significa alguém que tem um coração purificado pelo fogo do Espírito, que não tem lugar para mágoa, traição e obras da carne. Alguém que está com seu coração limpo, ele não guarda mágoa de ninguém. Ele não fica preparando
aquela frase que diz que a vingança é um prato que se come frio. Ele não fica esperando o momento do bote da cobra, mas é alguém que desenvolve perdão. É alguém que aprende a perdoar. Pastor, mas quantas vezes eu perdoo? 70 vezes 7. Todo o dia. Ah, mas eu já consigo. 70 vezes 7 dá 498, é isso? Hã? 490. Pastor, eu já perdoei 490. Então perdoa mais 490. Porque um coração que não desenvolve mágoa, aprende a perdoar. Você já parou para se perguntar quantas vezes você pecou contra o Senhor? Já pensou se Deus fosse praticar os 70 vezes 7 só com você e comigo? Será que nós estávamos aqui agora? Ou será que estávamos todos só virados em cinza porque seríamos fulminados pelo Senhor? Se o meu Deus me perdoa, se o meu Deus me suporta, por que eu não posso suportar a fraqueza do meu irmão? Por que eu não posso perdoá-lo? Por que eu preciso gerar mágoa no meu coração? Por que eu preciso preparar um ambiente de traição? Irmão, quando vier a oportunidade de você trair, não traia. Quando vier a oportunidade de você devolver a mágoa, não magoe, perdoe. Por quê? Porque bem-aventurados são aqueles que têm um coração limpo. Não magoe, não devolva da mesma porção. Não troque com a mesma moeda, porque isso são obras da carne. Se você já foi alcançado pelo Senhor, você não faz mais parte do governo desse mundo. O que governa as suas atitudes e decisões é o governo do céu. Perdoe quantas vezes for necessário, até que Cristo seja desenvolvido em você e até que o perdão torne-se algo na tua vida praticado normalmente. Tem pessoas que é tão difícil perdoar, irmãos. E tem pessoas que é tão difícil receber o perdão. Eu me lembro que eu perdoei a dívida de uma pessoa há 7 anos atrás e não era pouco. Eu fui orar e o Senhor falou comigo, perdoe a dívida dessa pessoa. E eu perdoei a dívida dela. E quando eu fui levar para essa pessoa a carta de dívida dela, as promissórias entregar para ela, ela não queria aceitar. Porque ela não conseguia entender o que estava acontecendo. Nós temos dificuldades em nos perdoar de muitas coisas. Nós queremos o perdão de Deus, mas nós não nos perdoamos por o que fazemos. E por que não? Porque nós ainda temos um coração baseado na troca, na meritocracia. Querido, tudo que você fizer, você não merece o que Deus fez por você. Toda a tua boa obra não vai comprar a tua salvação. Tudo que você fizer de mais lindo não vai comprar o Cristo. Porque Ele te comprou, não foi você que comprou Ele. Foi Ele que te alcançou, não foi você que alcançou Ele. Nós temos que desconstruir essa mentalidade em nós. Nós fazemos porque entendemos, porque nos tornamos parecidos com Cristo, é por isso que fazemos. Nós não fazemos para alcançar o benefício, nós fazemos porque somos como Ele é. Nós amamos porque amar é entrega, não é receber. Aquele que casa esperando receber alguma coisa, já casou pensando errado. Aquele que se relaciona com alguém esperando alguma coisa em troca, o seu relacionamento é mentiroso e fadado ao fracasso. Nós temos que nos relacionar, porque há no nosso coração um amor relacional. Nós temos que entender esse amor do Senhor. Nós temos que ser limpos de coração. Bem-aventurado quem? Os pacificadores. Homens que desenvolvem um estado de espírito de paz pelo caráter de Deus gerado neles. E onde vão são capazes de, mesmo em um estado de guerra, gerarem paz. Queridos, entenda que essa paz não está ligada ao ambiente, à momentaneidade da vida. Essa paz está ligada ao teu espírito. Você precisa compreender isso e precisa estar muitas vezes em lugares no meio de guerra, mas dentro de você tem que haver paz. Você está numa guerra terrível, mas dentro de você encontra paz.
Você está num ambiente de perseguição, mas dentro de você encontra paz. Você está num ambiente de acusação, mas dentro de você encontra paz. Por quê? Porque eu sou um pacificador. Sabe por que Davi ganhou praticamente todas as guerras que ele foi em nome do Senhor? Porque ele era um homem de paz. Davi nunca tomou decisão enquanto ele estava atormentado pela guerra, mas toda decisão de guerra de Davi foi num ambiente de paz. Você quer vencer uma guerra? Tome ela em paz. Você quer vencer uma luta dentro de você? Tome a decisão com base no descanso e na paz que habita somente em Cristo. Você não vai vencer as suas guerras lutando na tua força. Você vai vencer as suas guerras lutando na paz que descansa no nome de Jesus. O problema é que nós somos muitas vezes sujeitos ao ambiente. As circunstâncias nos afogam, as circunstâncias nos oprimem, as circunstâncias tiram a paz dentro de nós. Por quê? Porque não foi desenvolvido em nós ainda um caráter de mansidão. Nós não conseguimos ser desenvolvidos pelo Senhor ainda nesse lugar. Não foi desenvolvido no nosso coração um homem e uma mulher pacificadora. A circunstância nos sufoca e nós perdemos a paz. Sendo que o que Cristo espera de mim e de você é que nesses ambientes nós mantenhamos a paz dentro de nós. Porque a paz te ajuda a tomar a decisão certa e a decisão correta. Quantos aqui já tomaram decisão apavorados, precisavam resolver uma coisa? E você resolve aquela coisa ali no momento, mas aquela coisa gera um problema maior na sequência. Sabe aquele negócio de dívida? O cara deve 1.000, vai lá e empresta 2.000 para pagar 1.000, fica devendo 4.000. Ele não conseguia pagar o 1.000, agora vai ficar com uma dívida de 4 e não vai conseguir pagar os 4. Por quê? Porque ele estava em guerra, ele não encontrou paz para tomar a decisão. E ele vai lá e faz uma dívida maior ainda, achando que aquela dívida vai pagar a dívida menor. Não, aquilo vai só aumentar a tua guerra interior. E você vai sair de um estresse médio para um estresse alto. Toda a decisão dentro de homens que são governados pelo Espírito, ela precisa passar pela paz de Deus que excede todo o nosso entendimento. A paz nos guarda, a paz ela nos esconde, a paz nos protege de nós mesmos, irmãos. Você não precisa ser protegido dos outros, você precisa ser guardado de você. Porque quem mais nos fere, quem mais nos faz tomar decisões erradas somos nós mesmos. Por quê? Porque nós tomamos decisões baseado naquilo que estamos vendo e não naquilo que Deus está falando. Mas Deus não está falando, pastor, é lógico que Ele não está falando, porque você só está ouvindo o teu coração, mas você não está ouvindo o Espírito de Deus dentro de você. Do coração do homem saem palavras enganosas, porque o coração do homem sempre é tendencioso a alcançar somente o desejo do homem. É por isso que o nosso coração precisa ser entregue ao senhorio de Cristo, para que Ele não nos engane mais. Nós precisamos ser homens pacificadores, homens que são perseguidos por causa da justiça. Que justiça? Justiça essa que significa estado de um homem aprovado por Deus. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Qual justiça? Homens que são aprovados pelo Senhor. Homens que a lei de Deus governa toda a sua movimentação. Sabe qual a maior forma de se praticar justiça? É você ser aprovado pelo Senhor. Porque quando Deus aprova você, irmão, você pode ser reprovado por tudo à tua volta, mas você vai permanecer dentro de você em paz, porque você foi aprovado pelo Senhor. Queria deixar eu falar uma coisa para você. Não procure a aprovação de pessoas, porque sempre elas vão encontrar alguma coisa ruim em você. Nem você mesmo consegue se aprovar totalmente, irmão. Eu duvido que tenha alguém no nosso meio que consiga olhar para o espelho um dia e falar: eu me aprovo por inteiro. Sempre vai ter alguma coisinha. Seja dentro ou seja fora. Seja o que o espelho mostra ou seja só aquilo que você vê de dentro. Mas sabe quem nos aprova por inteiro? É o Cristo. Já parou para pensar o Cristo olhando para você e Ele olhando para você dizendo: eu achei graça em você, Fabiano. Sabe o que Ele está dizendo? Fabiano, eu aprovei você. E sabe por quê? Porque Ele olha para você e vê a essência daquilo que Ele criou.
Nós somos aprovados pelo Senhor, irmão. Não caminhe tentando ser aprovado pelos outros. Não caminhe procurando aprovação de outros, porque você sempre vai ser um frustrado no caminho. Não construa esperando a aprovação das pessoas. Você pode esperar o reconhecimento delas e ele virá com o tempo. Mas não trabalhe por isso, não trabalhe por meritocracia. Trabalhe porque você é parecido com Cristo. Faça porque Cristo faria daquele jeito. Sirva porque Cristo serviria. E se essa pessoa que eu servi, pastor, nunca me servir, você já está fazendo errado. Você não faz esperando em troca, você faz porque Cristo faria aquilo. Você faz porque Cristo faria daquela forma. Você faz porque Cristo fez por você. A prática da justiça está em quanto eu sou aprovado pelo Senhor. O quanto de Deus eu tenho. Cara, eu tenho que caminhar preocupado pela aprovação que veio do meu Senhor. Sabe por quê? Porque senão você vai viver pela necessidade das pessoas. Jesus não caminhou e não desenvolveu o seu ministério baseado na necessidade das pessoas. Ele desenvolveu o seu ministério baseado no propósito do Pai. E se você quiser desenvolver o teu chamamento baseado na necessidade das pessoas, você vai ser alguém frustrado na tua caminhada. Existe um propósito de Deus a ser cumprido na minha vida e na tua. Você precisa entender o propósito de Deus e caminhar por ele. Porque sempre haverá necessitados no nosso meio. Sempre haverá necessidades no meio onde nós estamos. E se nós caminharmos pela necessidade, nós seremos futuras pessoas frustradas, deprimidas. Nós seremos futuras pessoas que vamos estar em estado de depressão, porque não conseguimos sustentar e alcançar o desejo do coração de todos. É por isso que o Senhor nos chama a trabalhar por um propósito eterno e não por uma necessidade momentânea. E sabe por que Ele fala isso? Porque na sua palavra está escrito que Ele suprirá nele todas as nossas necessidades. Ou eu acredito no que Ele disse, ou eu estou vivendo o evangelho de mentira, irmão. Ou eu acredito que nele todas as minhas necessidades são supridas, ou eu sou um mentiroso. Nós precisamos desenvolver em nós um senso de clareza de Deus. A nossa construção é para fazer o nome dele revelado. A nossa construção é para que ele seja conhecido. Se eu espero que as pessoas reconheçam o que eu estou fazendo, infelizmente eu vou caminhar e vou desistir na caminhada. Vou me frustrar na caminhada. Se nós fôssemos esperar reconhecimento de muitas coisas que nós fazemos, nós subiríamos no púlpito nos domingos só para vomitar a nossa alma. Só para vomitar a alma, para falar do irmão que não o reconheceu. As nossas reuniões seriam reuniões de vômito. Mas maior é aquele que nos dá de graça, para que de graça nós possamos também entregar. E sabe o que é bom você não fazer esperando o retorno? É porque você se torna livre das pessoas. Mas você é prisioneiro de Cristo. Quando você entende o evangelho, você não está mais fazendo para alcançar a benesse, o benefício, alcançar o favor das pessoas. Você não precisa disso. Você já alcançou o favor de Deus. Ele te resgatou. Ele tirou você do montouro, do lixo do teu pecado e te colocou na sua presença. Só isso já valeu a pena. Quando nós entendemos isso, em nós é desenvolvido a justiça de Deus. Nós somos justificados pelo Deus da justiça. Na sequência fala que bem-aventurado é aquele que sofre injúria e perseguições. Quais são essas injúrias e perseguições? Não é referente a você, irmão, é referente ao evangelho. Ah, estão falando mal de mim e agora? Bom, de mim pode falar o quanto quiser, não fala do evangelho, que aí vai ter problema. Não fala do meu Senhor, porque daí vai ter briga. Mas de mim pode falar que eu sou feio, barrigudo, narizudo, barbudo. Fica à vontade. Ah, o cara é chato, não tem problema, mas Jesus me ama. Ele ama o chato de Isaías, cara. Para que o chato de Isaías aprenda a te amar também. Sofrer injúria e perseguição tem a ver com o evangelho de Cristo. Esse sofrer é pelo evangelho de Cristo, não por doutrinas ou entendimentos errados a respeito do que a palavra diz. A perseguição e injúrias sofridas aqui tem a ver com o propósito eterno de Deus e não com os nossos achismos.
Nós temos um trabalho a ser feito, sinalizar o reino de Deus na terra aos homens, e por isso seremos perseguidos. A nossa perseguição não é por defender verdades nossas, a perseguição que nós vamos sofrer é por defender a verdade de Cristo. E essa perseguição, irmãos, é boa. Essa perseguição traz em nós um peso de glória. Porque nós não estamos sendo perseguidos por verdades nossas, mas nós estamos sendo perseguidos pela verdade do Evangelho. Irmãos, a verdade do Evangelho não é negociável. A verdade do Evangelho, o que é pecado e não tem negociação. O que é santo, não tem negociação. O que é lei, precisa ser obedecida. Nós precisamos entender o que é sofrer injúria e perseguição. Ai, pastor, estão falando mal de mim. Daí, eu estou triste. Quando estiver triste, vão continuar falando. Pastor, fiquei sabendo, tinha um grupinho falando mal de ti essa semana. Deixa eles. Não, porque eu vou mandar vir fogo do céu, matar esses linguarudos agora. Onde está a mansidão aqui? Deixa falar, irmão. Mas se falar do meu Jesus, aí eu mando vir fogo do céu. Para queimar os seus corações, para desenvolver Cristo dentro deles. Não é para matar. Porque esse fogo do Espírito que vem é para nos sujeitar ao amor de Jesus. Sabe como é que se vence um ambiente de hostilidade? Você não vence ele sendo mais hostil, você vence amando aquele que é hostil com você. Cara, Jesus olha para aqueles homens e fala bem, se vocês não tiram a minha vida, eu dou. Vocês não têm poder para isso. Eu dou, eu entrego, porque é o meu propósito. Quando você tem clareza do teu propósito, você não está preocupado com as circunstâncias que vão surgir. Você está preocupado em cumprir aquilo que você foi chamado para ser. Você quer ser um bem-aventurado? Você precisa trazer essas verdades para dentro de você. Você precisa entender que dentro de cada um de nós existe um tesouro inigualável. Esse tesouro é aquilo que Deus depositou em nós. Queridos, lá no Monte das Bem-aventuranças foi construída uma igreja. Isso me chamou muita atenção, eu fiquei meditando muito nisso. Eu vou pôr lá no nosso grupo depois a foto para vocês entenderem. Existe uma igreja construída de pedras simples. Mas quando você entra dentro daquela igreja, você entra naquele lugar simples, você olha para cima, a cúpula dela é toda feita de ouro. Sabe qual é a mensagem que é passada através daquilo? A nossa construção, que os outros veem, não precisa ser bela, mas o que carregamos dentro precisa ser precioso. Você vê a simplicidade da construção, que carrega algo muito precioso dentro dela. A tua beleza, irmão, não está ligada ao que os outros veem, mas está ligada ao que Cristo vê dentro de você. A tua beleza não está ligada ao exterior, está ligada ao que Deus colocou dentro de você, irmão. Não é o que é visível, mas é o que é invisível. Deus nos escolheu como vasos de barro simples para depositar em nós grande honra. Preciosidades, existe um tesouro dentro de cada um de nós. Não olhe para você como alguém que não vale nada, irmão. Olhe para você como alguém que Deus despejou em você uma graça sobrenatural. Existe um tesouro incalculável dentro de cada um de nós aqui nessa noite. Esse tesouro é a palavra de Deus que foi depositada em nós. É o seu Santo Espírito que foi trazido a nós. E esse Espírito quer nos transformar, quer nos ensinar acerca dele, acerca do seu reino. Não se preocupe com o que está fora. Não se preocupe em mostrar algo agradável. Deixe ser tratado por dentro, porque quando o dentro é transformado, fora sai um bom perfume. A extração do bom perfume não vem na aparência, mas vem o quanto é moído a essência para que seja desenvolvido o perfume. Quanto mais você se deixa ser trabalhado pelo Senhor, mais de Deus, mais de você Deus arranca. Mais de você Deus tira para que mais dele seja colocado em você. Sabe o que Deus precisa, irmão? É de um recipiente que seja disposto a ser cheio, e não de um recipiente cheio que não está disposto a ser esvaziado. Se nós somos recipientes cheios de nós não vamos ser cheios dele.
Mas o que Deus espera de nós é que nós venhamos nos esvaziar para que sejamos cheios dele. Não importa se o frasco é bonito ou é feio, importa o que ele tem dentro. Ai, você é feio, não tem problema. Porque eu carrego algo precioso. É até bom que você não me ache bonito, que você não fique querendo ser igual eu. Porque a preciosidade que está é a partir de quem eu estou me tornando dentro. A riqueza de Deus em você é o que você disponibiliza para que Ele te torne segundo a sua imagem e semelhança. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Quando Jesus começa a falar em Mateus 5, e se nós formos aqui nós vamos ler todo o texto de Mateus, ele está dizendo para nós, vocês precisam aprender qual que é a lei que governa esse reino. Nós só podemos dizer que fazemos parte desse reino se nós estamos sujeitos a essa lei. Se nós estamos sendo desenvolvidos por essa lei, se nós está sendo desenvolvido mansidão, se nós estamos preocupados em fazer Cristo conhecido e não nós. Ai, pastor, eu estou chateado porque ninguém me reconhece. Você ainda não entendeu a lei do reino. Você não precisa ser reconhecido. O Cristo que habita em você precisa ser reconhecido. E sabe como ele vai ser reconhecido? O quanto você está disposto a sofrer injúria por amor do nome dele. O quanto você estiver disposto a ser perseguido por amor do nome dele. O quanto você estiver despreocupado que vão falar de você, seja verdade ou não, por amor do nome dele. E nós precisamos compreender que o evangelho do reino, ele vai nos despir de nós mesmos para que sejamos vestidos dele. Esse evangelho do reino vai ser conhecido a partir do momento que nós estivermos sendo vestidos e revestidos pelo Espírito de Deus. O quanto nós estivermos dispostos de fazer esse Cristo conhecido. A multidão está clamando lá embaixo do monte, mas Jesus está falando aos seus íntimos. O quanto você está disposto a parar para ouvir Deus no seu ambiente de intimidade vai determinar o quanto de Deus você vai ter de revelação e o quanto de Deus você vai ter de intimidade. Nós estamos preocupados, irmãos, com tantas coisas, em desenvolver tantas ideias, tantos sonhos, tantas vontades. Nós vivemos em uma era, em um tempo que nós queremos construir muitas coisas. Mas a pergunta que eu faço para você nessa noite, o quanto de Deus está sendo construído dentro de você, ao que só você e Ele podem ver. Nós passamos em Roma existem monumentos de mais de 1000 anos, mais de 2000 anos que foram construídos, passaram por terremotos, e os homens que construíram aquilo, construíram justamente com isso. Cada vez que alguém olhar para esse monumento, vai lembrar que fui eu que construí. Monumentos lembram coisas. Monumentos lembram de alguém que o fez. Mas um legado lembra de alguém que abriu mão de ser para se tornar uma voz e uma palavra para aquele que precisava ouvir. Não existe um monumento levantado lá dizendo que Jesus fez aquilo para ser lembrado. E sabe por que não existe? Porque o Evangelho de Cristo trabalha de dentro para fora. O monumento de Jesus é o seu Espírito. E quando o seu Espírito é gerado em nós, nós somos construídos a partir disso. Quando Jesus faz isso, Ele faz para nos ensinar que não é a partir do que mostramos, mas é a partir do que nos tornamos. Jesus não quis deixar nada para que fosse feito como um lugar de adoração. Até o seu túmulo são 2. Eu vou visitar o túmulo de Jesus, você escolhe qual dos 2 você vai visitar, porque tem 2. E quando você olha, você fala, Jesus é tão bom, que Ele não deixou um só para não virar um monumento de adoração. Existem 2, mas os 2 não são comprovados que Ele esteve ali. Uau! É porque Ele precisa ser gerado dentro de nós, e não a partir do que vemos. Mas bem-aventurados são aqueles que creem, que não viram, do que aqueles que viram e não creram.
Quando nós fomos ao túmulo de Jesus, o último dia lá em Israel, o guia que estava falando a respeito das coisas falou: você escolhe qual túmulo que você quer ir. Tem esse do jardim e tem o outro que está dentro de uma igreja. Mas nenhum é comprovado que ele esteve ali. Porque, queridos, o maior monumento que Deus quer deixar dentro de nós é a revelação do seu Espírito dentro de nós. A convicção de que somos dele é aquilo que parte e que gera dentro de nós, é aquela verdade que nós não sabemos explicar muitas vezes, mas ela é tão verdadeira dentro de nós que nós morremos por ela. Essa verdade que Cristo nos chamou para viver, a verdade do seu evangelho e a verdade do seu reino, que está ligado a quem ele é e não a quem nós somos. Nós não estamos vivendo num reino para defender a nossa verdade, nós vivemos num reino para defender e revelar a verdade do Cristo do reino. E para que esse reino seja parte das nossas vidas, nós precisamos estar aptos às condições desse reino. Pastor, como que eu faço para entender o reino de Deus? Vou te passar uma receita hoje. E se você conseguir fazer o bolo dessa receita, você vai entender o reino de Deus. Vá para a tua casa hoje, pega a tua Bíblia e comece a meditar Mateus 5, 6 e 7. E você vai entender o que é reino de Deus. Pastor, e se eu não entender, continue lendo até que você entenda. Continue se envolvendo com a palavra, porque ela vai revelar o Deus que existe na palavra para você. Enquanto Cristo não for construído dentro de nós, irmãos, não adianta nós queremos construir um Cristo fora de nós. O Cristo não vem na aparência, mas ele vem na vida. Não adianta nós termos a aparência de Cristo, mas dentro de nós não habitar o Cristo. Dentro de nós precisa habitar o Cristo. E como que eu sei que Cristo habita em mim? Se o Cristo que eu estou vivendo é concernente à palavra que está escrita, e se Cristo é vida em mim. Não caminhe por aparência. Como que eu faço para virar crente? Qual roupa que eu tenho que ir para a igreja? Como que eu tenho que me vestir? E o que eu posso assistir? Irmão, se você não consegue julgar a si mesmo, é porque você ainda não se converteu ao Senhor. Se você precisa que alguém te julgue, que alguém diga para você o que se pode ou não fazer, é porque você está perdendo tempo. Agora, quando você se entrega a Jesus, a primeira coisa que eu vou querer saber é como que eu faço para agradar ao meu Jesus. Eu não preciso que alguém esteja ali dizendo para mim tudo o que eu tenho que fazer, mas o Espírito que habita em mim me diz o que é lícito e o que não é lícito fazer. O Cristo, o reino de Deus não vem por coisa aparente, ele é gerado dentro de nós. Nós nascemos com isso. Deus já nos colocou e depositou em nós um grande tesouro. Não se preocupe com a tua aparência. Eu não sei falar bonito. Eu queria ser um pregador, mas eu não sei pregar. Começa a pregar, irmão, nas mesas que você senta. Comece a pregar no domingo, no almoço. Comece a pregar para aquela criança que precisa ouvir de Jesus, o amor de Jesus. Comece a pregar para aqueles que estão à sua volta, porque todos os dias Deus dá a mim e a você a oportunidade de fazer o nome dele conhecido. Você não precisa de uma plataforma e de um microfone, você precisa de um coração rendido e entregue ao Senhor para fazer o nome dele conhecido. Todos nós podemos ser bons pregadores da palavra de Deus. Sabe como? Primeiro, nos tornando a palavra de Deus. Aleluia. Se coloque de pé.